gente, tudo certo com vocês? Estamos caminhando para a reta final do CNU, agora praticamente mais ou menos ali um mês até maio, até o dia da prova. E nessa reta final é preciso ter uma estratégia muito direcionada para conseguir dar um super gás, aumentar a intensidade dos estudos nessas últimas semanas, mas sem exagerar, para também não chegar no dia da prova muito cansado e errar questões por besteira, por descuido, pelo excesso de cansaço mesmo. Então o equilíbrio, como a gente sabe, ele é fundamental ao longo de toda a preparação, sobretudo nesse momento para que estamos caminhando de reta final. Eu quero aqui nesse vídeo de hoje deixar algumas dicas para vocês, algumas estratégias que vocês podem utilizar e adaptar na rotina de vocês, de como eu faria na minha preparação para o bloco 3 do CNU. Então vamos deixar aqui algumas dicas para esse momento de reta final. Primeira dica que eu quero deixar para vocês é que vocês realizem um levantamento dos assuntos mais cobrados. Na verdade, esse levantamento é algo que vocês deveriam ter feito, para quem não fez ainda, lá no início da preparação, bem no comecinho, na hora que saiu o edital. Mas como eu sei que muita gente acaba não fazendo e naquela euforia do edital, né, saiu, o edital foi publicado, começa a estudar sem pensar de uma forma direcionada do que é que você tem que priorizar, eu quis deixar essa dica. E por que que essa dica ela é tão importante também agora na reta final? Porque às vezes fica faltando uma série de assuntos para a pessoa estudar. E aí você fica meio perdido, meu Deus, o que é que eu devo priorizar nesse momento? O que é que eu não posso deixar de estudar? Então esse levantamento, ele vai te dar um norte de quais tópicos você não deve deixar de ver de jeito nenhum. Então aqueles que são mais incidentes nas questões da SES Gran Rio são os tópicos que não podem ser deixados de lado, são aqueles tópicos que você tem que estudar. E aí você vai ver alguns outros que têm uma relevância menor ali nas questões, você pode deixar para talvez dar uma olhada por cima, pegar o nosso resumo direcionado e utilizar esse resumo para dar uma olhada nesse conteúdo. Então, ele vai te dar um direcionamento daquelas partes do edital que são prioritárias. A gente tem eixos com conteúdos bem extensos, então realmente fica um pouquinho difícil de vocês saberem o que é que deve ser priorizado. Essa é a primeira dica, realizar um levantamento dos assuntos mais cobrados para entender quais são as prioridades. Segunda dica que eu quero deixar para vocês, levantamento de erros. O que é que eu quero dizer com isso? Todos vocês sabem que a reta final, ela exige uma revisão. Na verdade, todo o processo, toda a preparação, né, pós-edital, obviamente, exige a revisão. A revisão, ela é a base, né, dos nossos estudos. Porém, nos últimos dias, essa revisão, ela precisa ser, digamos que, ainda mais aprofundada, ainda mais detalhada, ainda mais direcionada. E como saber quais são os tópicos que você deve revisar da maneira mais minuciosa? É através do levantamento de erros, levantamento dos seus erros. Então, à medida que você revisa através das questões, você deve anotar o seu percentual de erros, para você saber qual ponto daquele eixo que você está apresentando mais dificuldade. Então, você terminou de estudar, terminou de fazer as questões, anota. Se você apresentou um percentual muito abaixo naquele tópico específico, é nisso aí que você vai precisar focar nas suas revisões. E essa dica, ela está muito aliada com a dica anterior de vocês fazerem um levantamento dos assuntos mais cobrados. Por que ela está relacionada? Porque se você viu que você está com um percentual de acertos muito baixo num assunto que costuma ter uma elevada recorrência nas provas, nas questões, é preciso ligar um alerta, não vou nem dizer um alerta amarelo, aí já é um alerta vermelho mesmo, e dar um gás, intensificar a revisão em cima desse ponto. Percentual de erros baixo em um assunto que é muito cobrado é um risco muito grande que você não deve correr, não deve chegar assim na prova. Então aproveita essas últimas semanas para intensificar ainda mais os seus estudos. Ali, essas duas dicas, realizar o levantamento dos assuntos mais cobrados e realizar o seu próprio levantamento dos erros, do seu percentual de acertos. Ainda sobre revisão, o que é que eu faria na minha preparação, o que é que eu fiz na realidade ao longo da minha preparação. A gente estava falando de revisão, né? A revisão é importante que vocês dividam em dois momentos, uma revisão teórica e uma revisão através das questões.
Quando eu falo numa revisão teórica aqui, eu não tô falando para você pegar o seu material e ficar ali passivamente lendo. Não. O que eu tô falando para você é para você buscar fazer a revisão por questões que normalmente é uma revisão realmente que tende a ser mais ativa, que exige da gente, né, exige mais da nossa memória, mais da nossa preparação, do nosso estudo, do nosso conhecimento, mas também fazer uma revisão teórica, porque às vezes você tá errando e você realmente precisa ter aquele contato novamente com o assunto teórico. E como seria essa revisão teórica de uma forma mais ativa, de uma forma a exigir mais, de tirar mais da zona de conforto? Ao invés de você simplesmente ler o material, procura ler o título, ler o tópico daquele material, o subtópico daquele material e sozinho buscar lembrar. Eu sei que é desconfortável, eu sei que você deve estar pensando, mas eu não vou lembrar. Vai, ele tá na sua cabeça. E você, na hora da prova, você não vai ter o material ali de apoio, seu material de revisão, o PDF, suas marcações, o que seja. Vai ser você, é você e Deus, e a prova ali na sua frente. Então, fazer uma revisão assim mais ativa vai te auxiliar na hora da prova para que você faça esse resgate das informações. Então, procura dar uma olhada, né? Pega o teu material de revisão, ou se você faz as suas marcações, não tem um material de revisão, pega lá o tópico, dá uma lida naquele tópico. Então, por exemplo, no eixo 1, né, a gente tem o ciclo PDCA. Eu vou ler o ciclo PDCA. Deixa eu me lembrar aqui do que tratava esse ciclo PDCA. Ele era para melhoria de processos, ele ajuda nessa melhoria contínua. Quais são as etapas? Pode ser que de início você não lembre de tudo, e tá tudo bem. Nas próximas vezes que você for fazendo essa revisão teórica mais ativa, esse resgate de informações, ele vai ser mais fácil e vai ser cada vez menos desconfortável. Mas assim, é como se você estivesse dando uma aula para você mesmo. E quando a gente consegue dar uma aula, quando a gente consegue lecionar, quando a gente consegue explicar um assunto para alguém, ainda que seja pra gente mesmo, significa que a gente chegou num nível de aprendizado bem elevado. Então procure fazer essa revisão através das questões, respondam muitas questões nessa reta final. Se for preciso, né? Eu sei que tem muitos tópicos ali, principalmente na parte dos eixos 2, do eixo 3, que não tem muita questão da SES Gran Rio. Tudo bem, faz questão de outra banca, mas pratica, coloca em prática esses conteúdos e alia essa revisão através das questões também com a revisão teórica, fazendo essa revisão teórica de uma forma ativa. Outra dica que eu quero deixar para vocês, então, terceira dica. Primeiro eu falei a respeito do levantamento dos assuntos mais cobrados, falei também do levantamento do percentual de acertos ou percentual de erros, como vocês preferirem. Terceira dica que eu quero deixar, intensificar o estudo para discursiva. Muita gente negligencia o estudo para discursiva. Porém, nessa prova, eu acredito que a discursiva ela tem um peso relevante e ela vai ser decisiva. Então, na reta final, intensifique a sua prática da discursiva, procure estudar temas mais transversais. O que é que eu quero dizer com temas mais transversais? Temas que se relacionam com vários eixos, né? Com o eixo 2, com o eixo 3 de vocês. Então, relacionar uma política pública com a caracterização, com a relação com a paisagem do meio rural, fazer essa análise mais transversal. Elaborar também pelo menos uma discursiva por semana. Eu acho que esse é o mínimo que vocês têm que adotar. Além de escrever, não só procurar escrever a sua discursiva, colocar em prática a discursiva, mas também procurar manter-se atualizado sobre a realidade do serviço público. O próprio Ministério deu essa dica, então, através dos sites de notícia, se manter atualizado, acompanhar o que é que está sendo feito, o que é que está sendo aplicado de política pública relacionado à área ambiental, à área agrícola. O que é que eu tenho de aplicação de política pública que pode, inclusive, me subsidiar na redação como um exemplo prático. Nossa, isso vai enriquecer demais a sua discursiva. Então, nós falamos aqui 3 dicas. A primeira dica, realizar um levantamento dos assuntos mais cobrados, levantar o percentual de acertos e intensificar o assunto da discursiva. E eu fiz um levantamento aqui das questões da SES Gran Rio para cada um dos eixos, então eixo 1, 2, 3 e 4 e 5, perdão. E eu quero destacar aqui para vocês alguns tópicos que tem grande probabilidade de serem cobrados para vocês na prova. Não tô falando aqui que é certeza, tá? Isso aqui, infelizmente, eu não tenho uma bola de cristal, eu adoraria poder adivinhar o futuro, mas a gente não pode, então são apostas com base no levantamento que eu fiz das questões mais cobradas nos últimos anos. Então, eixo 1, que é o eixo de gestão governamental e governança pública. É muito importante que vocês estudem o ciclo PDCA. Ele é um assunto muito recorrente, então não deixem de passar por ele.
E outro ponto também, diagnóstico organizacional através das ferramentas. Então aí provavelmente você vai ver a análise SWOT, tá? Esses dois tópicos, 1.1 e 1.2 do eixo 1, eu acho que tem grande chance de a gente ver alguma questão a respeito deles. Tópicos do eixo 2, eixo de políticas públicas, né? Nesse tópico eu quero destacar a política agrícola, então a lei 8.171, que está lá no tópico 3.1. Também quero destacar o tópico 3.4, que fala do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Acho que tem chance de aparecer alguma questão mais relacionada com a realidade do serviço público aí. E no tópico 4 também, uma outra lei, que é o Estatuto da Terra, a Lei 4.504, também é uma que volta e meia aparece questão nessa área a respeito dessa lei. E por fim, né, no tópico 6, a Lei de Florestas Públicas também tem uma probabilidade de aparecer. Então, eixo temático 2, vou falar novamente, tópico 3.1, tópico 3.4, o tópico 4 do Estatuto da Terra e o tópico 6 da Lei de Florestas Públicas. São esses que eu quero destacar. Eixo temático 3, caracterização da paisagem no meio rural. Aqui eu quero deixar um destaque para a parte hidrológica e a parte de meteorologia também. Então, tópico 2, hidrologia, meteorologia e condições climáticas, o ciclo hidrológico, balanço hídrico. Acredito que apareçam também questões a respeito desse tema. Eixo temático 4, práticas de produção agropecuária no meio rural. Aqui o destaque que eu quero dar é para o tópico 2, que fala da parte de gestão e conservação da água. Então, podem aparecer questões relacionadas com a Política Nacional de Recursos Hídricos, que está lá nesse tópico 2, que é a Lei 9.433. Ela costuma ser cobrada. E por fim, né, no eixo temático 5, que fala a respeito do desenvolvimento sustentável no meio rural, eu quero deixar aqui, né, como alerta para vocês priorizarem o tópico 2, que fala de licenciamento ambiental nas atividades rurais. Então aqui, Resolução CONAMA 237, é uma resolução bem cobrada, que fala sobre critérios para o licenciamento. Também o tópico 3.1, que fala da Resolução CONAMA 001, com as diretrizes para avaliação de impacto ambiental, também costuma ser cobrada. E a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então essa questão de mudança climática, que é um tema muito falado na atualidade. Então, Lei 12.187. Então, só pra gente relembrar, eixo 5, que eu falei vários tópicos. Tópico 2.1, tópico 3.1 e tópico 6.2, certo? Então, anotem aí para que vocês saibam para onde direcionar os seus estudos. É assim que eu faria com a minha reta final para esse bloco 3. Quero passar aqui já para desejar, né, uma excelente reta final para vocês. Encontrem um equilíbrio aí nos estudos, né, um equilíbrio para que vocês realmente não cheguem exaustos, mas que vocês consigam dar o máximo de vocês, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena essa dedicação agora na reta final.